Carnetrix. Um baú de Ben 10 que é mais gore, basicamente. Não tem muito uma história bem estruturada. Em contrapartida, a nossa AU brasileira, que segue mais ou menos a mesma temática, sangue e tal, tem uma história bem bonitinha. Mas, se você é um fã mínimo de Ben 10, você percebe que aquela AU é simplesmente completo erro de tanto furo de roteiro. E hoje eu vim consertá-la. Enfim, esse aqui será o vídeo longo. Então vamos começar. A história se iniciará com Azimuth e Albedo fazendo o primeiro Omnitrix. Só que Albedo é muito arrogante para pensar que um humano como Max, mesmo ele sendo um encanador, poderia usar o Omnitrix. Então, quando o Omnitrix já estava em sua base e ele literalmente estava só faltando alguns ajustes finais e tal, já tinha até a coleta de DNAs que eles fizeram, o Albedo, mano, simplesmente pegou aquela base e pegou os DNAs e foi para um laboratório separado, enquanto Azimuth não via aquela coisa. Então ele vai lá e altera drasticamente o percurso do relógio, porque ele queria fazer com que aquele relógio seja ideal, um relógio ideal entre muitas aspas, só que ele sendo o único portador. Albedo modifica o relógio drasticamente. Ele adiciona várias coisas e adiciona os DNAs. Só que o Albedo é bem menos inteligente que o Azimuth. Nessa história, o Albedo é um pouquinho menos inteligente do que a sua versão Prime. Então, o que acontece? Quando ele vai mexendo, ele pensava em deixar uma coisa mais violenta, mais para combate, como as formas supremas. As formas supremas são tipo assim, para combate puro. É um puro combate. Só que aí, quando ele vai tentar fazer isso, ele não programa o relógio direito. E acaba fazendo com que os bichos fiquem muito selvagens, sendo muito, mas muito complicado do portador conseguir controlar aquilo. E tipo, teria que ter um intelecto muito avançado para conseguir controlar aquilo. E também acaba que ele mexe demais ali no relógio e também acaba adicionando o erro de que o Carnetrix literalmente ativa a hora que ele quer, a hora que ele identifica uma ameaça, entre diversas aspas. A ameaça que eu digo é literalmente qualquer ser sapiente e também não sapiente, ou seja, é um mero coelho, o Carnetrix iria identificar como uma ameaça. E tipo assim, a esse ponto, o Albedo não estava terminando a sua forma e estava cheia de defeitos. Então, o Azimuth, aquela altura do campeonato, obviamente já ia identificar aquilo. E ele contata os encanadores. Ou seja, os encanadores já acharam a localização do Albedo, porque eles têm toda uma tecnologia e estavam com o Azimuth do lado deles. Mas aí acaba que o simplesmente igual no Carnetrix original, se manda de F, ele acaba fazendo o contrário de viver. E ele só deixa um recado. Não é um bilhetezinho de despedida, é uma mensagem no computador. E quando eles colocam essa mensagem para liberar, literalmente estava escrito um vídeo. Tava lá um vídeo assim, que o Albedo falava essas seguintes palavras: vocês acham mesmo que poderão me alcançar? Tentem, apenas tentem me alcançar. Enquanto, se vocês verem este vídeo, eu já não estou mais entre vocês. E a guerra vai se instaurar. Ele fala essas seguintes palavras. Então, acaba que o relógio chega na Terra. Igual na história original, o Prime chega lá e Ben acaba encontrando o relógio. Então, toda a guerra se inicia. Acaba que passa um mero pássaro e o Ben já se transforma logo no chama. E tipo, lembra que há um tempo atrás eu falei que pra você controlar as formas do Carnetrix,
Tem que ser simplesmente alguém de um intelecto muito avançado no nível de Galvaniano. Ou uma da espécie do artrópode, que é crustaceano, se eu não me engano. E acaba que o Chama é extremamente selvagem, assim. E bem não consegue controlar os seus instintos. Então o Chama com uma bola de fogo muito quente, acaba acabando com o pássaro. Obviamente essas formas não são iguais às formas originais no quesito de força. As formas originais conseguiriam acabar com eles, digamos assim. Pequeníssima dificuldade, mas enfim. Então ele começa a perseguir um corvo dessa vez. E acaba que ele encontra a Gwen. E a Gwen acaba tentando fugir, mas o Chama alcança a Gwen e elimina ela. Então acaba que o Ben se destransforma e vê a sua prima no chão. Então, Ben, ele simplesmente vê aquela situação inteira. Sua prima jogada no chão, completamente ferrada, para não dizer outras palavras. Aquilo é traumatizante. E com aquela barulheira toda, Vomax chega. E Ben acaba. E acaba que ele se transforma no diamante, um Petrosapien, e faz uma lâmina de cristal. O Vomax até consegue reagir bem até, né? Porque ele é um encanador. Só que é uma forma selvagem, não tem muito um raciocínio. Então acaba que ele consegue fazer vários destrutos e machucar a perna do Vomax, fazendo com que ele fique incapacitado de se mover como ele estava movendo antes e também de se esquivar. E acaba finalizando ele com uma lâmina de cristal bem no crânio de Vomax. Aqui tá até que um pouco violento, beleza? Então, resumindo, vai virar mesmo o Carnetrix. Até que o ponto que Professor Paradoxo, uma das entidades mais fortes do universo de Ben 10, só sabe desse universo, acaba sabendo. E vê aquela agonia que tem na cabeça do Ben. Então pensa, eu vou reunir vários bens de várias realidades. Bens como esses bens são só alguns, né? Ben 10 aqui é o Prime, o 23, a Gwen 10, o Ben 10.000, não é só o Ben 10.000 do Omniverse, são todos os três Ben 10.000. Ben 10.000 do clássico, Supremacia e Omniverse reunidos. Obviamente tem alguns mais. E obviamente eu não tô contando essa bagaça de Ben 10.000 que eu nem ouso chamar de Ben 10.000. Eu chamo de Ben Reboot Buchudo. Eu vou chamar assim, tá? Ele não vai participar, porque eu odeio reboot. Então a batalha vai se iniciar. Todos os bens se saem muito bem, porque as versões não são muito bem aquela versão do ápice e tal. Mas tipo, me responde uma pergunta. Eu não falei que a Albedo adiciona algumas funções? Ele pensou, cara, vai ser muito difícil eu controlar isso aqui, os encanadores já vão chegar. Então, quem pegar essa bagaça aqui de relógio, esse relógio, vai simplesmente, se ele enfrentar um perigo extremo, virará uma mutação. Eu tô usando a do Kevin 11.000 como base, beleza? Uma mutação cheia de vários cheios de vários aliens. E essa mutação é não, tipo assim, esse Carnetrix tem tipo controle mestre, vai alternando de alien. Só que aí, quando ele vira essa mutação, é um processo agoniante e solta uma onda de energia. Essa onda é o suficiente para jogar os 3 Ben 10.000 longe, e muito longe. Os que sobram em campo de batalha são Ben 10 como o Ben 23, a Gwen 10, o Ben Prime, esses Ben 10. Então, acaba que começa uma luta. Aliás, tem o Ben 10 do AF, tá? Aliás, então começa uma luta. O Ben de WAF, um dos Bens de WAF, usa o Eco Supremo e vai nessa. Até que chega um ponto que acaba a bateria do relógio de vários bens. Ou seja, eles estão em modo de recarga. E acaba que essa mutação arremessa pro chão a Gwen e o Ben 23. Quando eles iam eliminar eles, o único que ainda tinha carga no Omnitrix
tirando os Ben 10.000, né? Era o Ben Prime. Todos no campo de batalha escutam este som. E este som vem exatamente da posição aonde Ben Prime estava. Aqui é o canal que eu peguei a cena, tá? Ou seja, Ben Prime acaba-se de se transformar no Alien X. O suficiente não é para obrigar o Ben a realmente usar o Alien X. Mas ele usa aquilo porque tá em vida, em risco de vida, 2 Bens. Então ele vê o Alien que pode fazer aquilo mais rápido. Então o Alien X sai correndo em uma velocidade muito superior à velocidade da luz e joga o bicho para longe. Então o Alien X, todo mundo olha um pouco pro lado e vê os 3 Ben 10.000. O Ben 10.000 de WAF usando contratempo, o do clássico, o feedback, porque ele vai ter recuperado, né? Então, e o do Omniverse usando o Atômico X. Então, o Alien X utiliza o poder para paralisar aquela mutação e acaba fazendo com que o bicho fique muito desarmado. Então, todos os bens carregam um ataque muito forte. E todo mundo... Não, peraí. Todos os bens da SK, né? Utilizam aquele ataque diretamente na mutação. E, tipo assim, quando eu falei que ele reverte, assim, ele reverte um pouco na mutação. Ou seja, aparece o Carnetrix no pulso. O braço do Ben, né? O Carnetrix é pulverizado e é impossível de recuperar. Porque o ataque foi tão forte que teve que o Alien X ter que fazer uma cúpula para conter aquele ataque para não ferir os outros bens. Obviamente não ia ferir ele. Então acaba que... E o Ben 10 do Carnetrix acaba acontecendo o seguinte. Ele fica todo detonado mentalmente. E os Sapiens Celestiais reconstrói o universo. E tipo assim, não recuperam o braço dele. Eles conseguiriam? Sim. Mas ele... Então, tudo volta como deveria ser normalmente. Só que, obviamente, com ainda ferimento na cabeça do Ben. Então, a história vai se encerrar assim. Inclusive, na história original, o Ben soa com o Azimuth do mal. Mas nesse universo é impossível existir um Azimuth do mal, obviamente. Então, acaba que ele sonha com o Albedo, falando que o Carnetrix ainda vai existir no DNA dele. É impossível tirar. Só com um ser como o Cronossapiano, esses seres muito fortes poderiam tirar o DNA do Carnetrix, porque ele se anexou aos vasos sanguíneos, com a pele e tudo isso, conseguindo injetar um pouco de DNA nele. Esse vai ser o final da história. Então é isso. Espero que tenham gostado e tchau.